Doutor, como eu disse ali, essas notícias chamaram muito a atenção da gente nos últimos dias, né? Eu acho que principalmente o caso da bancária, porque aconteceu um óbito, né? E depois, nas investigações, se descobriu que o médico que fazia aquela cirurgia, ele não era um especialista na área. Sim. Como é que funciona? Como existe uma fiscalização para que realmente médicos não possam fazer um trabalho ao qual eles não são especializados, né? E como é que o paciente, de um modo geral, pode se sentir seguro de que ele está procurando realmente um profissional para realizar um procedimento? O médico, no Brasil, as nossas leis dizem que o médico formado, ele tem autorização para realizar qualquer procedimento que ele se achar apto a realizar. Então, um recém-formado, se quiser fazer uma cirurgia plástica, uma neurocirurgia, ele tem autorização legal para realizar. É mesmo, doutor? Sim, infelizmente é uma lei antiga, mas ainda vigente. A recomendação do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é que se procure profissionais que fizeram toda a especialização. Para se formar cirurgião plástico, eu passei por 2 anos de um treinamento árduo em cirurgia geral e depois mais 3 anos num outro treinamento especializado em cirurgia plástica. Então, o médico, ele primeiro faz a faculdade de medicina, que vai ser padrão e base para todo mundo. Sim. Depois ele se especializa em cirurgia geral e após a cirurgia geral é que ele vai especificamente cirurgia plástica. Justamente, são 5 anos para se formar cirurgião plástico. Só essa questão da cirurgia. Se for Sim. somar tudo, dá o quê? 12 anos? 11 anos de formação. 11 anos. Sim. Dentro dessa formação, nós temos provas para mostrar e confirmar a nossa formação e que nós estamos bem formados para isso. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cerca de 12 mil pessoas realizam cirurgias plásticas sem uma autorização. É justamente por isso, porque ele é que se sente apto a desempenhar esse trabalho. Justamente, a pessoa acaba procurando formações mais rápidas ou formações menos especializadas na área e acabam se sentindo aptos a realizar essas cirurgias. A lei tem a brecha que permite que ele faça a cirurgia, porém ele não tem toda a formação que um cirurgião plástico especialista pela sociedade possui. Agora, outra notícia que também chamou bastante atenção são esse grupo que foi para outros países, principalmente mulheres, né? Bolívia e Venezuela, para fazer um processo de cirurgia plástica lá. Então, o motivo seria o preço. É claro, eu imagino que na Venezuela e na Bolívia a gente tenha bons profissionais lá também. Mas existe realmente uma variação de preço tão grande? E outra coisa que a reportagem apontou é que algumas dessas mulheres, elas combinaram todo o processo da cirurgia plástica via WhatsApp. Eu não sei nada contra o WhatsApp, nada contra os outros países, mas sei lá, eu acho que você simplesmente combinar uma cirurgia pelo WhatsApp não parece a forma mais segura de se conduzir esse processo. Justamente, a cirurgia plástica, como toda a medicina, ela não é uma coisa mercantilista, em que o que importa é só o valor. Então, quando você trata tudo só por WhatsApp, primeiro que você perde a relação médico-paciente, você não conhece pessoalmente o profissional que vai te realizar a cirurgia, você não conhece qual é a capacidade, a especialidade que essa pessoa tem. Vira simplesmente um comércio. E a outra é que você não pode barganhar com a sua saúde. Não procure o menor preço, sem se preocupar com a qualidade e com a segurança do que vai ser realizado em você. Acho que com certeza essa é a chave de todo o processo. Justamente. O profissional, o médico, o cirurgião plástico, ele pode ser alguém que de repente aconselhe esse paciente? Sentido, você não precisa colocar essa quantidade de silicone, você não precisa fazer a sua 26ª cirurgia plástica. O médico não poderia ser esse profissional? Essa é parte da nossa formação, saber reconhecer quando realmente existe algo alterado e que merece alguma melhora, ou quando a pessoa pode ter algum distúrbio psiquiátrico, psicológico, de enxergar uma falha ou um defeito onde realmente não tem. Então, faz parte da medicina e da cirurgia plástica saber determinar quando operar,
e principalmente quando não intervir, quando falar para o paciente que aquilo que ele almeja não é necessário, não merece um procedimento cirúrgico. Agora, isso acaba ficando muito do bom senso daquele profissional, Sim. né? Porque a gente tem alguns casos extremos, a gente já viu o tal do Ken humano, a Barbie humana, pessoas então que veem naquele brinquedo uma imagem ideal e quer ser o mais parecido possível. Aí faz, né, dezenas de cirurgias. A gente tem o caso clássico do Michael Jackson, né, que de tanto mexer no nariz, ele acabou a vida sem nariz. Sim, né? justamente. Não existe uma fiscalização, não existe uma padronização, no sentido de não dá mais para fazer tantas cirurgias plásticas no mesmo paciente. Mas justamente por isso que o ideal é você procurar bons profissionais, porque isso vai de profissional para profissional. Existem os profissionais que vão sempre optar pelo bom senso, para dar o melhor possível para o seu paciente e não ultrapassar limites, mas tem outros profissionais mais preocupados com o favorecimento financeiro ou apenas em tentar fazer o que o paciente quer a qualquer custo. O senhor disse que isso não é comércio, né? Não é comércio. Mas, infelizmente, alguns profissionais trabalham como se fosse um comércio. Justamente, e por isso que a relação médico-paciente é o mais importante. O paciente tem que tentar entender quem é esse médico que ele está procurando, se identificar com o profissional que está atendendo, sentir segurança nesse profissional antes de optar por fazer seu procedimento. O que eu acho é que muita gente fala sobre o papel ruim que a mídia tem na formação dessa imagem como sendo uma imagem idealizada e todo mundo quer, né? A mulher quer ter aquele padrão, o homem quer ter aquele padrão que ele vê na mídia de um modo geral. Quando o médico faz o contraponto disso, né, de dizer, olha, esse não é o seu biotipo, então você nunca vai ser tal pessoa. Né? Você não precisa desse procedimento, talvez você precise desse, vai ficar melhor, mas você nunca vai ser essa pessoa. O processo poderia ser uma contrapartida do que a mídia não oferece como qualidade, né? Não só a mídia, mas as redes sociais também. A gente sabe que as pessoas estão cada vez se expondo mais nas redes sociais e que muitas vezes as fotos publicadas, os vídeos, eles são editados, tem Photoshop, tem outros programas que alteram o visual da foto apresentada. Claro. E as mulheres, muitas vezes, principalmente as mulheres, procuram o ideal de um programa que foi editado. Ao invés de entender... Nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Nós temos inúmeros casos de pessoas que quando você vê a foto ou vê a foto natural, sem filtro, sem maquiagem, nem parece a mesma pessoa. E doutor, vamos falar sobre a cirurgia reparadora, que é um outro lado da cirurgia plástica e que ajuda tantas pessoas, né? Então nós temos, por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama e precisam fazer a reconstituição dessa mama, que contribui muito para a autoestima dela. A gente tem pacientes que foram vítimas de queimaduras. O senhor trabalhou especificamente com isso, Eu né? trabalhei, sempre tive muito prazer em trabalhar com isso. A cirurgia plástica, na sua essência, ela é uma cirurgia reparadora. Ela é uma das especialidades mais antigas da medicina, tem textos relatando cirurgias reparadoras mais de 3.000 anos antes de Cristo, e ela teve seu grande desenvolvimento nessa área. No último século é que a cirurgia plástica foi se tornando cada vez mais estética, mas ela nunca perdeu sua essência de ser uma cirurgia reparadora. Essa é a grande essência do que Essa é a parte bonita plástica. dela. Hoje no Brasil... Hoje o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Sim, isso mesmo? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. De 2014 a 2016, os procedimentos estéticos cresceram 23% e os reparadores 8%. As pessoas têm buscado muito por conta disso, né? Mas eu acho que esse trabalho de conscientização do profissional é o que vai conseguir contribuir cada vez mais para que o processo reparador seja a mola propulsora dos procedimentos cirúrgicos. Justamente. Atualmente no Brasil nós somos 6.300 cirurgiões plásticos especialistas. A quantidade de cirurgia que nós fazemos é imensa. Perdemos para os Estados Unidos, mas eles têm uma população o dobro da nossa. Então,
talvez seja um dos motivos, mas realizamos muitas cirurgias plásticas em brasileiros e em estrangeiros que vêm ao Brasil procurar os melhores profissionais. Temos os melhores cirurgiões plásticos do planeta e pessoas com excelente formação, e a reparadora nunca deixará de fazer parte da cirurgia plástica. Temos excelentes hospitais, ótimos centros de queimados, centros de tratamento de ferida, de reconstrução de mama, entre inúmeras outras áreas que a cirurgia plástica atua. E o interessante dizer, né, doutor, que reconhecido, inclusive internacionalmente. Então, existem pessoas que procuram o Brasil para cirurgia, não pelo baixo preço, como, né, esse grupo que foi para outro país, mas justamente pela qualidade do procedimento que acontece aqui no país, né? Justamente, o médico brasileiro tem uma relação médico-paciente muito boa. Nós temos internacionalmente somos conhecidos por ter uma relação mais humana com nossos pacientes e uma qualidade cirúrgica de primeira linha. Então, ir para outros países procurando pelo menos o preço mais barato, você vai estar deixando de valorizar o profissional brasileiro, que é extremamente bem qualificado e que não são preços tão absurdos e tão mais altos que os preços praticados em outros países. E a gente está falando de uma cirurgia, né? Sim. Então, existe a vida em jogo ali naquele momento. Justamente, essa tem que ser a maior preocupação de todo médico cirurgião plástico. Preservar a vida do paciente. E de todo paciente, né? Para que ele busque um lugar onde realmente ele vai ter essa segurança. Justamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelas o convite. Explicações. É muito bom conversar com alguém que tem um pensamento tão ético sobre o assunto. Então, foi muito boa a escolha do seu nome para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço.